capitanear e perdurar as coisas. Júnior, um detalhe apenas, né? Eu estou pelo terceiro mandato à frente da Secretaria Estadual da Agricultura. Mandato de deputado estadual, mas o que eu mais me orgulho, de fato, é de poder fazer parte de um grupo de pessoas que, de alguma maneira, está tentando fazer a transformação da realidade, não perdeu ainda o entusiasmo e a crença de que é possível. Quer dizer, ainda se permite sonhar com isso. Na minha cidade mesmo, quer dizer, a gente está falando aqui de Macaé, mas tem outros municípios nos vendo. Quando eu digo minha cidade de nascimento, porque hoje eu já me considero cidadão do estado do Rio de Janeiro inteiro, tenho atuado em várias frentes aí, e quem me conhece sabe como eu me aplico para resolver tantos assuntos aí que envolvem a nossa comunidade de cidadãos fluminenses. Mas, em Macaé, nós estamos fazendo um esforço, o governador Sérgio Cabral, o prefeito, o vereador Carlos Emir, todo mundo que tem interesse na cidade, nós estamos levando para lá uma UPA 24 horas, inclusive antecipando o período de implantação dela, que estava prevista só para o ano que vem, nós estamos trazendo para agora. Vai dar um atendimento extraordinário, uma cidade que, pelas estatísticas oficiais, já está virando na casa de 180 mil habitantes, mas que se imagina que tenha mais, e que aí também tem o impacto das cidades vizinhas, que o quando você melhora uma saúde de um município, os outros vem outra coisa. Então, como você bem sabe, o hospital municipal acaba ficando sobrecarregado, então a UPA, 24 horas para o município. Nós estamos reformando uma estrada importantíssima, que é a ligação de Macaé com a região serrana do estado do Rio, passando pela região serrana de Macaé, uma estrada que liga Macaé a Glicério, um distrito, que há muitos anos, há mais de 2 décadas, vem sendo requisitada, vem sendo, enfim, pedida pela população e adiada, e que a gente conseguiu através desse esforço do governo do estado. O abastecimento de água de uma cidade que cresce numa razão impressionante, nunca o abastecimento de água consegue acompanhar o planejamento. Mas agora, felizmente, em 2 anos, o governador Sérgio Cabral investiu mais de 40 milhões. É mais do que tudo que foi investido em matéria de abastecimento de água. E o Carlos Emílio trouxe um pleito para o Estado, que eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, que é na área de cardiologia, voltando à conversa inicial, que é um negócio fantástico. E que entendeu? Que, às vezes, muita gente, Claudinha, sempre me... Desculpa ter essa liberdade de chamar de Claudinha. É um prazer enorme. Então, o que acontece, muita gente me pergunta, né? Eu acho que por causa dessa questão, no consultório mesmo, né? Sempre fui um médico que atendia a classe de A. A verdade é essa. Né? Eu sou médico concursado da prefeitura. Isso é a diferença de ter coração ou não ter, né? Isso é filosófico meu. Eu quando cheguei lá, logo quis fazer prova para o ambulatório da prefeitura, para ser concursado, porque isso me daria a possibilidade de ninguém duvidar de que eu queria estar também no atendimento direto da população, que às vezes gostaria ou sonharia de estar no meu consultório e não tem condição financeira para isso, não tem um plano de saúde. Então eu sempre atendi e nos hospitais públicos e também na rede privada, então eu tenho um certo conhecimento desse sistema como um todo. E o que, na verdade, assim, filosoficamente eu me propus, é que eu achava muito complicado essa coisa de você, à tarde, estar no consultório, e aí se você precisa de um determinado exame, você consegue só fazendo um pedidinho no plano de saúde, e aí você precisar que aquela pessoa seja operada. O mesmo caso, as mesmas pessoas que também têm filhos, que também têm mulher, que também têm marido, que também sofrem, né? Você pode mandar uma cartinha, levar para um grande médico, e aí a pessoa é operada no Rio de Janeiro, tudo certo. E de manhã eu via o mesmo caso, a mesma coisa, e eu tinha as mãos atadas. Muitas das vezes eu não conseguia realizar o que eu sabia, né? O que eu sabia o que aquela pessoa precisava. Por falta de estrutura, de possibilidade. Por falta de estrutura, de possibilidade. E aquilo sempre me causou uma frustração pessoal e algo que você... essa coisa, de você ter coração. Se você não tem o coração, você fez a sua parte. Claro. Quer dizer, então não é culpa minha isso. Né? Quer dizer, eu não tenho que... E a medicina, ela é uma arte individual, né? Quer dizer, entre aspas, você vai fazer uma coisa por uma pessoa, aquilo vai ter uma repercussão local naquela pessoa e na sua família e tal, e tudo bem. Mas eu comecei a notar que eu precisava fazer mais, que eu precisava tentar buscar um mecanismo de que aquilo mudasse, né?
E aí que foi, que eu cheguei lá e eu juntei um grupo de amigos, falamos que nós tínhamos que botar uma máquina de cateterismo, que é aquela que faz, né, entra pela pessoa e olha as artérias do coração para saber. E com isso, já tem quase 7 anos, eu voltei, tem 10 anos mais ou menos. Voltou de onde que você fala, então, voltou? Voltei porque eu tenho 38 anos hoje, né? E saí de Macaé, eu sou nascido em Macaé, nasci no dia do aniversário do município da cidade. Meu pai foi prefeito, eu sou macaense da Gema. Né? Sou macaense da Gema. E o que acontece é o seguinte, eu saí com 13 anos para estudar, vim aqui para o Rio, fiz Santo Agostinho do Leblon, no 2º grau, depois fiz medicina na UFRJ, depois fui para São Paulo fazer minha residência em cardiologia, fiquei quase 4 anos lá na Beneficência Portuguesa, e aí que eu conheci a grande cardiologia, que eu acho que realmente me estimulou a ver transplante cardíaco, aquelas coisas todas. Fui a Houston, fiquei um tempo lá fazendo uma parte... Houston onde? No Texas? No Texas, na Baylor College of Medicine. Um tempo vendo cardiologia nuclear, e aí voltei e fiquei naquela coisa. Eu tinha um ano depois um Research Fellow em Houston acertado, mas resolvi voltar para Macaé para esperar isso, e aí nunca mais saí. Meu professor até fala que... acabou que eu achei que eu poderia dar uma parte de mim para tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida de uma grande região que, quando eu cheguei lá, voltei há 10 anos, estava 40 anos atrasada no que diz respeito à cardiologia que se fazia. E hoje, graças a Deus, não só por mim, óbvio, mas por vários colegas, está 10 anos. Mas voltando a essa coisa do Cristino, foi isso. Eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa, e aí botamos essa máquina de cateterismo, e aí a máquina de cateterismo hoje a gente já fez mais de 3 mil procedimentos, e também pelo SUS, a prefeitura pagando algumas coisas. Foi um pool de médicos? Foi um pool de médicos que você organizou? Eu organizei, trouxe um grande profissional, que é considerado um dos 5 melhores hemodinamicistas do Brasil hoje em atividade, doutor André Peçanha, que assumiu esse serviço. Quer dizer, é possível, basta a pessoa querer tomar frente. Não, é possível. Eu falo que é possível, que eu já vi. Hoje, e isso me transpassou antes assim, o primeiro ano e meio, talvez 50% dos pacientes do serviço passavam por mim. Hoje, talvez nem 10%. Hoje acontecem milhões e milhões de coisas lá e eu nem sei. E graças a Deus, isso é uma coisa que me dá uma satisfação pessoal assim imensa. E saber o seguinte, que com o mesmo médico, o mesmo remédio, a mesma máquina, o mesmo funcionário, o mesmo equipamento é usado no paciente que paga particular, no paciente que é de convênio e no paciente que é SUS ou a prefeitura ajudando. Mas aí que está, e ainda não satisfeito, e aí que eu contei com a ajuda e tenho contado com a ajuda do deputado, do amigo, do sonhador, né, secretário Cristino Auro, que tem essa coisa, né? Você precisa das pessoas que têm como fazer acontecer para que as coisas possam acontecer. E eu vi que, assim, só como médico eu tinha conseguido ir até um ponto. E aí, de repente, veio a questão da cirurgia cardíaca, que era a última coisa, assim, para realmente você conseguir abraçar toda a melhoria do sistema cardiovascular como um todo, ou seja, desde que o paciente chegasse no pronto-socorro até o máximo que você pudesse fazer, você tem condições, por viabilidade econômica, por ter agregado profissionais lá, de você, em Macaé, conseguir resolver esses problemas cardiológicos de toda a população, independente da sua classe social, desde que você tenha uma coisa que a gente chama de alta complexidade. Ou seja, o governo federal é que é responsável de repassar para o Estado verbas para que alguns municípios possam fazer esses procedimentos mais complexos. Isso não é responsabilidade do município. Sim. Graças a Deus, em Macaé, nós temos um município com recursos, né? Então, a gente tem conseguido fazer alguma parte, mas a gente não pode abraçar tudo sem ter essa ajuda do governo federal e que você consegue essa ajuda através do governo estadual e através do município pedir ao Estado e o Estado pedir ao governo federal. E logo quando eu assumi esse mandato agora, isso foi uma das minhas lutas políticas, quer dizer, eu me comprometi em praça pública a falar que por que um cardiologista queria ser vereador? Porque eu não queria somente resolver os problemas das 20 pessoas que poderiam num dia me procurar. Que eu queria tentar resolver o problema de 300 mil pessoas, de quaisquer um, ou mesmo aquela pessoa que nunca me viu, mas que vai procurar um outro colega, e esse outro colega que não é o doutor Carlos. Porque hoje, modéstia à parte, até pela minha posição de vereador, ou por ligações, se alguém me procurar, é muito possível que eu consiga, fazendo um pedidinho aqui, um amigo ali, resolver o problema daquela pessoa.
Isso talvez até politicamente fosse bom para mim. Mas até onde o seu braço, pode ir? Não adianta, não é isso que funciona. Entendeu? O Cristino hoje, ele já se sente feliz da vida, porque muitas das coisas que ele agiu politicamente como secretário, que ele operacionalizou, resolve problema de um produtor rural que está lá numa pontinha de uma cidade, lá da cidade mais longe do estado, às vezes que ele nem conhece, mas que foi uma situação que ele fez e que ele agiu aqui e que possibilitou que aquilo andasse por si próprio. Claro. E eu acho que essa que é a ideia. E nessa questão da cardiologia agora, em 5 meses, Cláudia, assim, nesses últimos 6 meses, com a ajuda do Cristino, tendo vindo ao secretário Sérgio Corte, a gente andou o que não andou em processos, infelizmente, por causa também de questiúnculas políticas, é essa política pequena que a gente tenta ir contra, a gente tem conseguido andar com esse processo, coisas que não se andou em 6 anos. E eu tenho a certeza absoluta que, assim, eu falo, se eu chegar ao final do meu mandato e eu tiver conseguido, pelo menos isso, falar que Macaé e a minha região faz cirurgia cardíaca, cateterismo, angioplastia, hemodinâmica, etc., independente se foi o doutor Carlos Emir Júnior que mandou, eu vou ter conseguido deixar o meu coração satisfeito. Eu acho que é muito oportuno esse tipo de conversa, de debate aqui, porque analiso uma coisa, esse esforço coletivo, onde todo mundo coloca um tijolinho, acaba gerando, sim, o resultado que, às vezes, o cidadão, a pessoa comum, não se dá conta. É bom você falar isso porque você, a priori, é secretário de Agricultura, então a pessoa vai dizer, mas como assim? É porque você quer fazer. Mas esse aqui boa vontade, a inteligência, o conhecimento. É porque o ser humano, quando ele sai à rua,